Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um hardware desenvolvido pela National Instruments, chamado MyDAQ. O MyDAQ ele se resume numa placa de aquisição, onde os alunos de engenharia, de tecnologia, de eletrônica e áreas afins podem fazer o uso, e a grande vantagem que os alunos vão ter é que ele vai ter um laboratório digital com diversos instrumentos de maneira portátil. Entre esses instrumentos, podemos destacar o multímetro digital, podemos falar do osciloscópio, extremamente importante para a eletrônica. Temos também os geradores de função, também temos o analisador de Bode e temos ali o gerador também de sinais aleatório. Eu vou estar apresentando para vocês as principais características técnicas desse hardware e fazendo algumas simulações para vocês entenderem como que ele funciona. Aqui eu já tenho acoplado no meu computador com o software instalado, que é o Elvis MX. Foi pontuado um vídeo como fazer a instalação desse software para que você possa utilizar esse hardware aqui. Vamos lá? Pessoal, no nosso hardware, nós temos aqui as conectividades, onde teremos acesso às entradas, às saídas, seja ela digital, seja ela analógica, né? Temos também disponível fonte, né? Então fontes na ordem de 15 volts a gente vai estar vendo, na ordem de 5 volts, e nós não temos uma fonte externa, apenas a comunicação, o cabo USB, que está ligado no nosso computador. Agora eu vou estar apresentando para vocês individualmente cada conexão dessa. A primeira, pessoal, deixa eu tirar aqui o vídeo, é a fonte disponível no nosso MyDAQ. Então nós temos uma fonte aqui de 5 volts, onde você pode trabalhar circuitos lógicos, portas lógicas, desenvolver uma lógica computacional e atuar com essa fonte. E também nós temos uma fonte que nos fornece mais 15 volts, menos 15 volts ou 30 volts, aqui conforme você utiliza em relação ao ground ou não. Por exemplo, para os amplificadores operacionais, onde se faz necessário alimentar eles com dois níveis de tensão, mais 15 e menos 15, nós já temos disponível aqui no próprio MyDAQ para essa função. Então, deixando de maneira prática, é uma fonte para você trabalhar com circuitos envolvendo os amplificadores operacionais. Além disso, nós temos também entradas. Então nós temos aqui as entradas analógicas, aí ela possui uma resolução de 16 bits, que é bastante significativa, uma taxa de amostragem do sinal, ou seja, a aquisição do sinal nessa entrada analógica é na ordem de 200.000 amostras por segundo, então é uma frequência rápida, né, bastante significativa. E, no entanto, os limites de tensões, né, os limites da grandeza elétrica para poder alimentar, para poder conectorizar nessa entrada analógica é na ordem de mais 10 e menos 10 volts. Aqui nós também temos uma entrada de áudio, cujo range limite é de mais 2 e menos 2 volts e a frequência máxima de 400 kHz. Além dessas entradas analógicas, nós temos também as saídas, né? Então nós temos também uma saída de áudio com os valores limites de mais e menos 2 volts e uma impedância mínima que eu tenho que ligar aqui, né? Ou seja, qualquer dispositivo que vai reproduzir esse áudio tem que possuir uma impedância mínima na ordem de 8 ohm. E nós temos aqui as saídas analógicas. Então, entrada analógica, a gente envia o sinal, na saída analógica a gente gera o sinal. E essa saída analógica possui aqui um conversor DAC de 16 bits e o range de mais 10 a menos 10. Então ele consegue gerar níveis de tensões nessas ordens aqui, mais 10 a menos 10 volts. E a corrente máxima que consegue ser drenada aqui é na ordem de 2 mA, que é o limite do nosso hardware. Mas, para efeito de simulação, não precisa mais do que esses 2 mA para a gente visualizar no osciloscópio, por exemplo, um sinal que a gente gerou. O que mais que nós temos aqui?
Nós temos também as DIO, né? Digital Input Output. Então nós temos entradas e saídas digitais programáveis que a gente pode dar funções a elas como contadores, como temporizadores, usar ela como sinal de clock para a gente poder alimentar um determinado circuito. Então está disponível ali também. Nós temos 8 conexões aqui, né? 8 entradas, podendo ser configuradas como entrada ou saída. Temos também aqui na parte frontal, deixa eu abrir o webcam aqui. Na parte frontal, onde está meu dedo aqui, nós temos duas ponteiras, né? E a gente trabalha como um multímetro. Então eu tenho um multímetro prático aqui no nosso hardware, aonde podemos fazer leitura de tensão, seja ela contínua ou alternada, mas nesses limites, contínua até 60 volts e alternada de mais 20 volts a menos 20 volts. Temos o ohmímetro, então podemos medir resistência no limite até de 20 MΩ. Podemos também fazer leitura de corrente, né? Seja ela contínua ou seja ela alternada. O Azinho saiu pequeno aqui, mas é até 1 ampere. Então eu consigo fazer leitura de corrente através dessas ponteiras até 1 ampere. Consigo fazer teste em diodos e continuidade. Então nós temos um multímetro com as principais funções dos multímetros clássicos aí de maneira portátil. Bom, a gente tem um hardware. E agora, como fazer uso desse hardware? Que software que é? Então eu vou apresentar para vocês o Elvis MX. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso software, né? O nosso Elvis MX. Nesse software ele vai disponibilizar para vocês os instrumentos aí que foram pontuados, né? Eu vou estar mostrando algum deles para vocês. Vocês podem observar que no hardware ele não possui nenhum visor, então eu não consigo visualizar grandeza nenhuma, não tem nenhum display, não tem nada no nosso hardware. A visualização ela é totalmente feita no computador, então eu preciso ter o software também para que eu possa utilizar essa placa de aquisição. Vou iniciar aqui mostrando o multímetro digital. Então eu vou acessar o multímetro digital aqui. Quando eu executo, ele aparece uma nova janela. Essa janela aqui com o nosso multímetro. Nesse multímetro, eu não vou entrar em características mais detalhadas, mas aqui você escolhe a grandeza que você quer ler. Então, tensão contínua, alternada, corrente contínua, corrente alternada. Então você tem que trabalhar com as escalas corretas, resistência, diodo e continuidade. Aqui é o modo da escala. Conselho deixar automático, então ele automaticamente vai buscar a melhor escala. Lembrando que para fazer leitura de tensão, leitura de corrente, possui os limites. Corrente não pode passar de 1 ampere. Para tensão, se for contínua, não pode passar de 60 volts. Se for alternada, não pode passar o limite de 20 volts. Ok? Aqui ele mostra qual que é o instrumento conectado no meu PC, ele já está devidamente ligado. E aqui a gente tem dois botões importantes, o Run, ou seja, colocar o instrumento no modo de execução, e o Stop, você para a execução do instrumento. Tá? Então, é importante dizer em que momento que eu não vou poder utilizar o instrumento simultâneo, a partir do momento que se eles compartilharem a mesma porta, a mesma conectividade. No caso do multímetro, deixa eu pegar aqui, ó. No caso do multímetro, ele possui uma conectividade específica, que é onde eu tenho minhas ponteiras aqui, ok? Então não vai ter compartilhamento dessa conectividade. Então no multímetro eu não tenho esse problema. Então eu vou fazer um teste aqui rapidinho. Por exemplo, eu vou ler a tensão aqui da fonte do nosso hardware. Então vou pôr aqui para medir tensão contínua, deixar escala automática e vou fazer a leitura aqui. Então vou pegar o GND aqui. Opa, esqueci de pôr modo run, então tenho que executar o nosso instrumento. Então ele está fazendo a aquisição agora.
ele demora um pouquinho para fazer a análise. É lá, menos 15 volts. Deixa eu mudar aqui. Mais 15 volts, né? Deixa eu pôr entre os dois. Vai ter que apresentar algo em torno de quase 30 volts. Tá aí. Então, esse aqui é aqueles terminais cujo nos fornece ali, né, mais 15 e menos 15 volts. Então, eu posso. O primeiro instrumento que eu estou apresentando para vocês é o multímetro, né? Então, não só tensão, como também corrente, enfim, o que vocês precisarem ler. Lembrando que dentro das limites, dentro das características elétricas limite do hardware, tá? Pode ligar sinais com amplitudes maiores, senão você danifica o hardware. Outro instrumento, vou fechar aqui o nosso multímetro. O outro instrumento, eu vou mostrar o gerador de função. Eu vou abrir ele aqui, ó, tá aqui. E também vou mostrar o osciloscópio, tá aqui. Então, vou ter os dois instrumentos simultâneos aqui, tá? Por que eu estou usando os dois? Porque aqui no meu hardware, o que eu vou fazer aqui? Eu estou usando o gerador de função, que é um instrumento que eu uso para poder utilizar, para poder gerar um sinal. Daí eu consigo trabalhar na amplitude desse sinal, na frequência desse sinal, e o osciloscópio é o instrumento que eu utilizo para poder fazer a plotagem de maneira gráfica desse sinal. Então são dois instrumentos que eu tenho na bancada de eletrônica. Então o que eu fiz aqui? Ó? Vocês podem ver que eu coloquei um jumper aqui. Ó. O sinal que eu vou gerar na saída analógica através do meu instrumento gerador de função, eu já vou fazer a leitura nele no osciloscópio. Lembrando que eu poderia estar ligado aqui um sinal de um circuito, né, ou gerando um sinal para poder alimentar um determinado circuito. No entanto, fiz isso, esse jumper aqui de maneira prática, porque para eu aprender já visualizar a geração do sinal e também já a leitura do sinal, gerar o sinal através do gerador de funções e a leitura através do osciloscópio. Então vamos lá. Então aqui tem um detalhe importante, ó. O meu gerador de função. Então ele possui aqui alguns parâmetros de configuração, a frequência do sinal, a amplitude, né, o offset. E aqui qual que é a saída, né, o canal, a saída analógica que ele vai estar enviando esse sinal que vai ser gerado, né, conforme os parâmetros pontuados aqui. Então no caso aqui a gente tem dois canais apenas, né, o 0 e o 1. Então no caso aqui já está ligado fisicamente aqui o canal 0. E eu vou gerar um sinal aqui, vamos colocar um sinal senoidal, amplitude aí, limite de 3 volts. Vamos colocar aqui 200 Hz, tá? É a frequência do meu sinal. E vou enviar. Então, se eu tivesse um outro instrumento e fosse lá nos bornes da saída analógica do canal 0, eu teria esse sinal com essas características aqui configuradas. E eu vou fazer a leitura desse sinal já no meu osciloscópio. Então, no meu osciloscópio aqui, deixa eu arrastar um pouquinho. Eu vou tirar a webcam para ficar com a visualização melhor. Aí. No meu osciloscópio, eu vou configurar ele. Então, qual a entrada analógica que eu vou usar? Aqui eu usei uma saída analógica, 0. E aqui eu estou usando uma entrada. Então, há conflito? Não, não há conflito, porque uma é saída e outra é entrada. Então, eu estou usando a entrada analógica 0 e vou mandar fazer a aquisição desse sinal. Pode ver que os dois instrumentos estão sendo executados simultâneo. Tá? Então, esse está gerando o sinal e esse está fazendo a leitura. E aqui no nosso osciloscópio, nós temos os parâmetros, né, de período, para poder visualizar esse sinal melhor, volts por divisão, que é a nossa escala. Né? Então, o pessoal que é da área de eletrônica já conhece esses parâmetros aqui para configurar a melhor visualização de um sinal no nosso osciloscópio. Então, estou gerando sinal senoidal na frequência de 200 Hz, é o que ele está captando aqui. Valores de pico a pico 3 volts, ó, que ele está captando aqui. Se eu mudar meu tipo de sinal, vou colocar, ao invés de ser um sinal senoidal, colocar uma triangular. Olha lá, já foi para triangular. Vou colocar uma onda quadrada aqui, ó, já tem uma onda quadrada. Então, a mesma coisa que eu tenho no instrumento de bancada tradicional, eu tenho aqui no nosso software. Lembrando que
nós temos esses sinais elétricos disponíveis aqui. Então, se eu precisar ligar algum circuito com esse tipo de sinal, posso fazer uso tranquilamente. Muito bem, esse aqui é o nosso gerador de função e esse aqui é o nosso osciloscópio. Eu vou dar um stop aqui no osciloscópio, um stop no gerador de função, e vou mostrar mais um instrumento que eu acho bacana aqui vocês saberem. O outro instrumento que eu quero mostrar para vocês é um gerador aleatório de sinal. Então, o nosso gerador de função ele tem as suas limitações. Então, por exemplo, ele gera sinal senoidal, triangular ou uma onda quadrada. E aqui os parâmetros do sinal que a gente acabou de fazer. No caso aqui, eu vou tirar o meu gerador de função e vou abrir um novo instrumento aqui chamado, deixa eu tirar o webcam aqui, chamado aqui, ó, gerador arbitrário do nosso sinal. Deixa eu abrir ele aqui. Tá aí, é esse cara aqui, ó. Ele vai trabalhar junto com o nosso osciloscópio aqui. Esse gerador de função aqui, arbitrário, você já não consegue trabalhar junto com outro gerador de função tradicional. Por quê? Por conta que eles compartilham as mesmas saídas, né? Mas se lá você estiver usando a 0 e você for usar o canal 1, não tem problema, pode trabalhar simultâneo. O que não pode é utilizar a mesma saída para instrumentos diferentes, né? Então, eu vou gerar um sinal aqui personalizado. Então, eu vou entrar aqui no nosso editor. No nosso editor, aqui eu determino as configurações do meu sinal. Então, por exemplo, eu vou gerar um sinal aqui, uma frequência de 60 Hz e uma harmônica de terceira ordem, por exemplo. Então, deixa eu diminuir o tempo aqui de visualização para 10 segundos é muito, vamos por 100 milissegundos. Então, a nossa linha do tempo ficou em 100 milissegundos. E eu vou adicionar uma componente aqui, tá? Essa componente, aqui eu tenho vários tipos de sinais, tá? Inclusive sinal personalizado, que eu posso pôr uma expressão matemática para aquele sinal. Então eu vou trabalhar com o sinal senoidal. Vamos pôr aqui uma amplitude de 2 volts e uma frequência de 60 Hz. Tá aí. Esse é o nosso sinal. Eu posso gerar um ruído nele, gerar uma harmônica nele. Então eu vou colocar uma nova componente aqui. Qual a operação matemática que ele fez? Fez soma. Então os dois sinais que eu estou desenvolvendo aqui, os dois vão se somar. Só que esse novo sinal eu vou dar uma característica diferente para ele. Então eu vou diminuir a amplitude aqui para 500 milivolts. E vou colocar uma frequência terceira ordem, então 3 vezes 60 dá 180 Hz. Por aqui é 180 Hz. Então pode ver que o nosso sinal ficou distorcido aqui por conta dessa harmônica de terceira ordem aí. Ok. Fechei, vou salvar. Você tem que dar um nome para o seu projeto, harmônica de terceira ordem, só para a gente identificar ela. Ok, pronto. O que eu tenho que fazer no meu instrumento? Abrir esse exemplo, né? esse sinal que foi criado. Então, eu vou usar o canal 0 e vou abrir esse sinal editado agorinha de pouco. Então, aqui, ó, harmônica terceira ordem. Ele já abriu, tal. E basta você dar o run, olha lá, o nosso sinal lá. Já com a distorção por conta da harmônica de terceira ordem. Ele, lá na saída analógica, o canal 0, está me fornecendo esse sinal. É importante pontuar para vocês o seguinte: aí se eu tivesse que fazer isso com um gerador de função tradicional num laboratório de eletrônica, eu teria que ter vários geradores de função, cada um gerando um determinado tipo de sinal e eu fazendo a soma desses sinais, né, para que gere o sinal que eu preciso. No caso aqui, eu consigo gerar o sinal que eu queira, baseado na montagem que eu acabei de mostrar ou através de uma expressão matemática. Vamos ver se esse sinal realmente está sendo gerado. Então eu vou fazer a aquisição desse sinal através do osciloscópio. Aquele jumper, deixa eu voltar aqui, ó. Aquele jumper já feito. Então, canal 0 sendo enviado o sinal e o canal 1 da entrada analógica sendo coletado.
Ah, mas está saindo aqui uma onda triangular ainda. Eu não comecei a fazer aquisição. Então, eu vou diminuir aqui aumentar meu período, porque a frequência é maior. Tá aí. O sinal gerado e o sinal que está sendo feita a aquisição no nosso osciloscópio. Pessoal, esses aqui são os vídeos introdutórios ao MAIDAC, mostrar para vocês a instalação do software e algumas aplicações de alguns instrumentos. Tá? Até o próximo vídeo, espero que vocês aproveitem aí o máximo. Abraço!